Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem? Estamos então mais um dia aqui com vocês hoje, rapaziada, fazendo um vídeo que já me pediram muitos anos me pedindo esse tipo de vídeo. E hoje chego aqui e vamos discutir se alta velocidade no Brasil é crime ou não. Faço esse vídeo depois que vi uma reportagem de um delegado falando algumas asneiras, não sobre mim, né, mas sobre um outro caso, mas vi e falei, meu Deus, como é que um delegado me falou um negócio desse, né? Então venho aqui hoje, baseado em jurisprudências, baseado em promoções de arquivamento do Ministério Público, vou citar todas elas no final, vou mostrar para vocês, baseado em tudo isso, venho aqui hoje e converso com vocês, discuto com vocês no caso, se alta velocidade no Brasil é crime. Antes de começar, quero fazer duas ponderações. Afinal, aqui o YouTube é um canal democrático, mas infelizmente com a democracia vem também o desconhecimento por parte de alguns. Então muitas pessoas vão chegar e falar assim, vão começar a me criticar, né, por uma coisa que não fui eu que legislei. Pelo contrário, né, o Código de Trânsito Brasileiro foi criado lá em 97. Eu mal tinha nascido ainda quando ele foi criado, ou seja, não tenho culpa se a legislação foi feita dessa forma. Então se você não concorda, não é comigo que você tem que achar ruim, literalmente falando. Procure lá quem legislou sobre isso lá em 97, certo, rapaziada? Lá no Código de Trânsito Brasileiro. Em segundo lugar, eu não estou aqui incentivando ninguém a andar em alta velocidade, certo? Pelo contrário. Isso é errado. Então não incentivo ninguém a andar em alta velocidade ou a andar até abaixo de 50% da velocidade da via. Isso não é um incentivo para ninguém. Não considerem isso como incentivo. E tem que falar isso, porque senão depois vem o Ministério Público lá e lá, tá incentivando. E não é o caso aqui. Aqui eu estou mostrando o que a lei diz. Infelizmente no YouTube não vem ninguém contundente aqui para falar sobre isso. Então eu resolvi estudar sobre o tema, mais ainda do que eu já conhecia, para poder chegar aqui e fazer um vídeo mais técnico para vocês, certo, rapaziada? Então é o seguinte, tudo isso está regulado lá pela lei 9.503/97, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, certo? O nosso Código de Trânsito Brasileiro é um código atualizado, afinal vem de 97, não é tão desatualizado assim. E lá na seção 2, ele possui a parte de crimes de trânsito, né? Os crimes de trânsito basicamente são 12. São 12 crimes de trânsito que vai desde o artigo 300 até o artigo 312. Certo, rapaziada? Então vamos lá. Para começar, né? Antes de eu falar sobre o artigo em específico, ler o artigo, vou citar algumas situações, se é crime ou não. Guilhermo, estou na rodovia. A 200 km por hora, a rodovia com limite de velocidade a 120 km por hora. Via de regra, e vou explicar o porquê da via de regra. É crime? Não. Guilhermo, estou a 300 km por hora numa rodovia que o limite é 120. É crime? Não. Via de regra. Guilhermo, estou a 400 km por hora numa rodovia que o limite é 120. É crime? Não. Então o que é crime? A gente vai chegar lá. Aí alguns vão me perguntar, pô, Guilherme, mas peraí, você tá falando que não é crime, mas teve o caso daquele cara lá, a 407 km por hora na H2, que a mídia disse que foi indiciado, queria perder a habilitação. Calma aí, a gente já vai chegar lá sobre esse caso específico. Por isso que eu falo, via de regra é uma coisa e tem algumas exceções nessa lei. Então vamos lá para mais algumas suposições. Guilherme, estou em uma avenida que não possui muitas pessoas e o limite de velocidade é 40 km por hora, mas eu passei a 120 km por hora. Isso é crime? Não é crime. Guilherme, via de regra também. Guilherme, estou numa via de 40 km por hora, a 200 por hora, mas não tem muitas pessoas. Via de regra é crime? Não, não é crime, tá? Então onde é crime? Guilherme, passei ao lado de um hospital. A velocidade é 40, mas eu passei a 100 por hora. É crime? Sim, é crime. Guilherme, passei... A velocidade é 40 km por hora e eu passei numa escola a 90 km por hora. É crime? Sim, é crime. Guilherme, passei aqui na estação, para quem é de São Paulo,
aqui perto do terminal rodoviário, aqui do Tietê, bastante gente lá, a velocidade ali é 50, eu passei a 100 por hora, é crime? Sim, é crime. Então vamos lá, rapaziada, por que que eu falo via de regra? Por que que eu falo que uns são crime, outros não são crime? Onde exatamente pode ser considerado crime? Dentre outras coisas. Tudo isso, rapaziada, é regulado pelo nosso CTB. Artigo 311, vou deixar aí na tela para vocês. Está lá, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E por que que eu falo então que na rodovia, por exemplo, via de regra não é crime? Porque na rodovia, primeiro, não é um logrador estreito, não possui grande concentração de pessoas, etc, etc, etc. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de pedestres, tá? Quando a lei fala de pessoas, no caso, ela está falando de pedestres, ela não está falando de veículos, tá? Então, pode-se haver grande concentração de veículos, desde que não haja grande concentração de pessoas, pedestres, transeuntes, tá? Numa rodovia, eu só observaria uma grande concentração de pessoas se estivesse tendo uma manifestação. Acredito que não haja alguma outra forma de ter grande concentração de pessoas numa rodovia. Então, por isso que eu falo via de regra, né? É claro que numa grande concentração de pessoas, ninguém passaria numa velocidade superior. Mas estou relatando para vocês o que é crime e o que não é. Até porque numa manifestação não dá para você correr, é impossível. Mas estou só dizendo o que é crime e o que não é. Então, numa rodovia, a única forma que eu avalio de ser crime, tá? A única suposição, né? Seria se estivesse tendo uma manifestação na rodovia e você passasse ali com o seu veículo muito rápido. E você não precisaria nem estar no limite de velocidade, porque você não iria passar 120 em uma manifestação. Se você passasse, com certeza seria crime, tá? Então, em dias normais, né, com a estrada livre, apenas com carros, se você der 300, 400, 500 km por hora, não é crime, tá? Isso é o que diz a lei. Mas por que então aquele cara da H2 a 407 km por hora foi indiciado? Não sei se houve condenação, porque não tive acesso ao processo dessa pessoa, certo, rapaziada? Então eu vou deixar aí na tela com vocês. Se você perceber, ele foi indiciado não pelo artigo 311, sim pelo artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado, o direito de dirigir gerando perigo de dano. Pô, mas você falou que é só o artigo 311, agora você já tá falando do artigo 309. Pois é, essa é uma outra exceção, certo, rapaziada? Por quê? Nesse caso aqui, muito provavelmente, como eu disse, eu não tive acesso ao processo dele, mas quase 100% de certeza que ele não possuía a PPD ou a CNH, ou ainda ela estava cassada. Quando isso acontece, rapaziada, a pessoa pode sim responder pelo artigo 309, desde que gere perigo de dano. E num português mais claro, porque normalmente as pessoas aqui não vão entender tanto do direito, precisa ser cabalmente demonstrado por meio de provas que aquilo ali de fato tenha gerado um perigo de iminente colisão, tá? Não só simplesmente o cara foi e pegou ali 400 km por hora, mas como ele poderia ter colidido com outros veículos e isso ficou cabalmente comprovado. O processo dele já deve ter até terminado, mas só fazendo um parênteses, eu duvido muito que ele tenha sido condenado exatamente por conta disso. Porque naquele caso, mesmo ele não estando com habilitação, né, não tendo habilitação ou ela cassada, ele ali estava numa hora que não tinha sequer muitos veículos, então muito provavelmente ele foi arquivado. Queria muito ter tido acesso a esse processo para poder mostrar para vocês, mas muito provavelmente esse processo foi arquivado. Enfim, falando sobre a legislação especificamente, se a pessoa não possui a habilitação ou ela está cassada, ela pode sim responder pelo artigo 309, ainda que não esteja ao lado de hospitais, escolas, etc, 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 onde haja grande movimentação de pessoas. Por quê? Porque nesse caso é um outro tipo de crime, não é o artigo 311, e sim o artigo 309. Ainda assim, como disse, tem que gerar o perigo de dano. Então não significa que exatamente que se a pessoa estiver a 300 km por hora numa rodovia, ela vai ser condenada pelo artigo 309, tá? Porque,
como disse, tem que gerar o perigo de dano. Bom, podem chegar alguns aqui e que entendem do direito e dizer para mim, não, mas não é só o CTB que regula o tema. Temos também a LCP, Lei de Contravenções Penais, e seus artigos 32 e 34, né? Isso aí também gera um pouquinho de discussão, um pouquinho de dúvida, mas eu vou deixar algumas jurisprudências para vocês, do STJ e do STF, as duas cortes, as duas maiores cortes do nosso país, certo, rapaziada? Então, do STF temos o RHC 80.362, do relator ministro Ilmar Galvão. Temos do STJ o RHC 8.151, do relator ministro Luiz Vicente Sernicchiaro. E temos também do STF a jurisprudência, o ARI 635241 do ministro Gilmar Mendes, publicado em 1º de agosto de 2012. Além disso, também temos o recurso especial 1.633.335, também do STJ, certo, rapaziada? Então, basicamente, como estou deixando aqui na tela para vocês, todos eles dizem a mesma coisa, né? Tanto o artigo 32 como o artigo 34 da Lei de Contravenção Penal, como os quaisquer os dispositivos que tipifiquem condutas de trânsito no âmbito criminal, restaram derrogados. Esse entendimento foi sumulado a partir do julgamento do referido recurso ordinário em HC, oportunidade em que o STF salientou a revogação a partir da edição do CTB de quaisquer dispositivos penais outrora aplicáveis ao tráfego de veículos automotores em vias terrestres. Esse julgamento faz parte do ARI 635241, como já disse, ministro Gilmar Mendes. E dentre tantas outras que aqui posso deixar para vocês, tantos outros julgamentos, tantas outras jurisprudências sobre o tema. Então acredito que, superado a questão dos artigos 32 e 34 da LCP, a gente já consiga ir para uma análise mais aprofundada do artigo 311 do CTB. Com isso, deixo aqui uma promoção de arquivamento do Ministério Público de São Paulo, né, e vou ler para vocês podem acompanhar aí na tela. O artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, define como crime trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque ou desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde tenha grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. Pois bem, o local dos fatos é uma estrada, não havendo nenhuma evidência de que haja qualquer dos elementares supradescritas na proximidade. O crime ainda depende de conduzir o veículo em velocidade incompatível, nada mencionado sobre manobras arriscadas. Não bastasse nos autos somente a palavra de um contra o outro, não havendo um só elemento nos autos em que confirme uma ou outra versão. Sendo assim, rapaziada, percebe-se que quando estamos em estrada, como disse para vocês, é praticamente impossível que haja o crime previsto no artigo 311 do CTB, certo? Seguindo uma outra promoção de arquivamento aqui, rapaziada, deixei na tela para vocês, pegar uma parte, né? É certo que ele trafegou na contramão da direção, gerando perigo de dano aos demais veículos em que estavam na mesma via. Porém, um dos elementos do tipo previsto no artigo 311 é a velocidade incompatível com a segurança dos locais por onde o motorista trafegava, restando prejudicada a sua verificação. Isso mostra cada vez mais que é muito difícil que haja a tipificação do artigo 311, ainda que, como mostrado, né, pelo próprio Ministério Público Estadual, ainda que o motorista esteja trafegando na contramão da direção, que seria já um fato grave. Porém, ainda que isso aconteça, tem que se estar em um local onde haja grande movimentação de pessoas, logradouros estreitos, dentre outras coisas. Senão, não há tipificação do artigo 311 do CTB. Deixando aqui uma última, no caso, promoção de arquivamento do Ministério Público também, no que tange a conduta prevista no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Os elementos probatórios da referida imputação são demasiado frágeis. Embora inconteste que o averiguado trafegou em alta velocidade, o que, por óbvio, era incompatível com a segurança viária, criando risco de acidentes na rodovia, tá? Nada indica que tenha transitado próximo às instituições previstas no referido tipo, quais sejam escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, e ele promove o arquivamento dos crimes previstos. Então, rapaziada, eu acredito que tenha ficado cabalmente demonstrado, não só
por mim, mas pelas jurisprudências aqui mostradas a vocês, que realmente o crime previsto no artigo 311 CTB, ele possui alguns locais específicos para que ele possa ser considerado, tá? Numa rodovia, em locais onde realmente não existem grande concentração de pessoas, ou em logradouros que não sejam estreitos, não há tipificação do artigo 311 CTB. Sendo assim, em algumas ocasiões, há sim a incidência do artigo 311 CTB, ou seja, a alta velocidade é sim crime. Porém, em muitas outras ocasiões também não é crime, e eu precisava mostrar para vocês aqui, baseado em fatos, o que é crime, o que não é crime, para poder sanar a dúvida de todos vocês. Certo, rapaziada? É isso aí, tamo junto, espero que tenha gostado do vídeo. Então, se gostaram, então cliquem em gostei, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Fiquem com Deus, valeu, um forte abraço, é nóis, tamo junto. Até a próxima, valeu!